Vou pedir o Graziano que faça uma oração para a gente. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade na tua casa, de estudar a tua palavra, entender os teus preceitos, meu Pai, para as nossas vidas. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem cultivado dentro de nós o desejo de buscar mais a Ti, de Te conhecer, para andarmos nos Teus caminhos e sermos obedientes ao que o Senhor requer de nós. Pedimos uma manhã abençoada de estudo, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos continuar, capítulo 2 da nossa confissão de fé. Só repassando pelos pontos que nós já batemos, tá bom? Aprendemos que há um só Deus vivo e verdadeiro, principalmente quando Deus se apresenta para Israel, como ele se apresenta no Novo Testamento. Há um único Deus, não há vários deuses, não há politeísmo, não há outros deuses, há somente um Deus, nem há enoteísmo. Não é que o nosso Deus é um Deus superior, os outros deuses são deuses menores, não. Há um só único Deus. E nem que há três deuses. Já sabemos que há três pessoas na Trindade, na Santíssima Trindade, mas há um só Deus. A expressão de três deuses como se fossem subdivididos não existe. Ele é infinito em seu ser e perfeição, então aprendemos que tudo que Deus tem é infinito. Deus transborda em todos os seus atributos e em todas as suas características. Não há limite para o amor de Deus, não há limite para a bondade de Deus, não há limite para a existência de Deus, não há limite para o ser de Deus. Em tudo que Ele faz, que Ele age, que Ele opera, Ele é infinito. Nós também aprendemos que Ele é um Espírito, por isso, então Deus não tem corpo, apesar de por diversas das vezes Ele se expressar com os meus olhos, meus braços, é uma forma dele se fazer entender para o homem. Mas Deus em si mesmo é um Espírito, Ele não tem forma, não tem corpo físico. Em algum momento na história Ele se encarna, se insere no corpo humano para realizar a sua obra, e a partir desse momento, Deus Filho, Jesus Cristo agora encarnado, fica nesse corpo glorificado e vai estar com a gente na glória. Mas Deus em essência é um Espírito, não tem corpo físico. Depois que Ele é imutável, imenso e eterno. Deus é imutável principalmente ao seu atributo da perfeição. Aprendemos que qualquer alteração na perfeição, ou a pessoa está deixando de ser perfeito, porque ele mudou a característica que ele era, ou ele está buscando essa perfeição. Então, se Deus mudasse, ou ele está deixando de ser perfeito com o decorrer do tempo, ou ele está alcançando a perfeição no decorrer do tempo. Então, Deus é imutável desde sempre. A sabedoria de Deus é a mesma desde antes da fundação do mundo e vai ser a mesma após a conclusão desse mundo. O amor de Deus é o mesmo antes mesmo dele criar a humanidade. O amor de Deus vai ser o mesmo após findar-se a era da humanidade nessa terra. O poder de Deus é o mesmo antes mesmo que ele criasse qualquer uma das coisas e vai ser o mesmo após ele gastar tudo. Não há limite. Deus não vai enfraquecendo, Deus não vai se cansando. Ele é infinito em tudo. Ele é imutável, ele é imenso. No sentido de que ele não comporta na Terra, a Terra não comporta ele, o universo todo não comportaria Deus. Nós temos o panteísmo, a ideia de que Deus é na natureza, de que Deus é o universo, de que Poseidon, Deus é o mar. A ideia é que nosso Deus não é assim. Nada poderia comportar Deus. O universo não pode comportar Deus. É como se todas essas coisas ficassem na palma da mão de Deus, de tão minúsculas que são diante da majestade do nosso Senhor. E Ele é eterno. Aprendemos que o ser humano será eterno, porque ou ele há de estar para sempre no inferno, ou irá de estar para sempre para Deus. Mas essa eternidade não emana do ser humano. Ela está extremamente ligada e atrelada a Deus. Somos eternos porque o nosso Criador é eterno e assim decide que as coisas subsistam eternamente. Como outras coisas ele determinou que não sejam eternas, que acabe o seu período e se finde. Diferente de Deus. Deus, nós vamos aprender, ele tem vida em si mesmo. Ele é eterno desde eras, desde sempre e para sempre. Antes do nada. Antes que houvesse nada, antes que houvesse qualquer coisa, ainda que seja inconcebível aos olhos humanos, Deus já era e existiu de si mesmo. Não foi criado, não foi gerado, não veio de lugar nenhum. Ele sempre foi, ele sempre existiu. Aprendemos que ele é incompreensível e aprendemos até que tentar imaginar Deus é uma idolatria, porque ele excede o entendimento humano, ele excede as capacidades humanas. Por isso que nunca vai se apresentar de forma corpórea, nunca se apresenta de forma física, a ponto de dizer em Romanos que os seres humanos, quando tentam fazer de Deus a imagem da criatura, sejam de animais, sejam do homem ou de coisas existentes, eles corrompem a imagem do Deus corruptível. Porque Deus é eterno, nós conseguimos compreender em exaustão. Aprendemos os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os comunicáveis a gente consegue compreender, mas ainda assim não compreendemos em exaustão.
Porque até esses atributos que há no ser humano, como amor, como bondade, eles são finitos. O nosso amor é finito, a nossa bondade é finita, a nossa justiça é finita e incorrompida. E todos os atributos comunicáveis no ser humano, ele é assim. E os incomunicáveis, pior ainda, a gente nem consegue ter a compreensão real deles. Então a gente consegue ter uma noção, porque é Deus, as Escrituras nos revelam algo de Deus, e aquilo que a Escritura revela é compreensível ao homem, desde que ela explique e exemplifique aquilo, mas mesmo assim ainda não é o todo. Nós compreendemos o amor de Deus? Compreendemos que Deus ama as suas criaturas, compreendemos que Ele ama tanto que Ele se entregou pelas suas criaturas, compreendemos que há um lar, uma eternidade para que sejamos sempre com Deus, mas não compreendemos a infinidade desse amor. Em exaustão nós não compreendemos. Compreendemos que Deus é eterno? Sim, nós até afirmamos, Ele existe antes do nada e Ele vai existir para sempre. Se tudo acabar, Deus ainda permanece existindo, mas a nossa cabeça comporta essa inexistência exatamente em exaustão? Não. Então nesse contexto é incompreensível. Não que Ele é um Deus que nós não sabemos lidar, não que Ele é um Deus que nós não sabemos nada dele, porque se nós não soubéssemos nada, Deus poderia ser qualquer coisa. Principalmente a Trindade, que nós vamos aprender mais para frente, que muita gente diz, mas ninguém entende a Trindade. A gente tem que tomar muito cuidado com essa expressão, porque se eu não sei o que é Trindade, se eu não entendo o que é a Trindade pode ser qualquer coisa, porque eu não sei o que é. Nós sabemos o que é, nós não compreendemos exaustivamente. A Bíblia tem passagens sobre a Trindade e afirma muitas coisas sobre ela. Essas coisas nós sabemos e nós nos comunicamos assim, mas de fato, exaustivamente a Trindade nós não compreendemos. Então sempre que houver essa expressão, ninguém compreende a Trindade, por mais que a gente entenda a motivação, que é exatamente isso, expressar que a gente não compreende exaustivamente, nós temos que tomar muito cuidado, porque se nós não sabemos, nós não compreendemos, ela pode ser qualquer coisa, porque não há conhecimento do ser humano para isso. Mas a Bíblia dá algumas definições de Trindade, apesar de não aparecer com esse nome. Ele é onipotente, ele tem toda a força, pode fazer o que quiser, quando quiser, na hora que quiser, e não há limite para isso. Ele é onisciente, tem todo o conhecimento, usamos até a ilustração do baralho, né? Que Deus vê todas as cartas abertas, passado, presente e futuro, tudo é patente aos olhos deles, nada foge, ele tem todo o conhecimento desde sempre, para sempre, e as coisas não acontecem porque Deus viu o que ia acontecer, as coisas acontecem porque Deus decretou todas as coisas, e todas as coisas ocorrem conforme o decreto de Deus. Então essa é a onisciência de Deus, ligada à onipotência de Deus, e que é um Deus santíssimo. Não há corrupção, não há mancha de corrupção, não há variação, não é um Deus entregue a sentimentos, a paixões. A ideia de santo vem muito desligada a puro, a ideia de pureza. Deus é imutável. Aprendemos em Tiago que não há sombra nem variação de mudança em Deus. Exatamente por isso. Ele é o mesmo hoje, sempre e amanhã. Então também é um dos textos que nós usamos que o homem não pode alcançar o favor de Deus. Porque se eu alcançasse o favor de Deus, eu estaria mudando Deus. Eu tenho que considerar que Deus não era favorável a mim. Então, baseado no que eu fiz, eu alcancei o favor de Deus. Aí esse Deus não se torna santíssimo puro, esse Deus se torna imutável. Porque ele mudou o sentimento que ele tinha em relação a mim. Então, na verdade, não. Por Deus ser favorável a nós, por Deus ter o favor a nós, ele vai convergir as coisas para que culmine naquilo que é do agrado dele, para que ele continue agindo no ser humano assim. Deus é completamente livre e absoluto. Ele é livre para fazer o que ele quiser, quando quiser, na hora que ele quiser. Ele tem toda a liberdade, ele é o autor de todas as coisas, ele é o autor e consumador da nossa fé. Até a nossa fé que nos leva a Deus, ele é o autor, lembrando sempre, ele é imutável, e ele pode fazer o que ele quiser, como ele bem quiser, e continua sendo justo, porque ele é Deus, porque tudo emana da sua vontade, do seu ser e da sua perfeição. E é absoluto, de forma que Deus não há de prestar contas para ninguém. Aprendemos que ele faz tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Eu já falei isso algumas vezes, eu sempre repito, a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente acha que o Evangelho é a história dos homens, que o paraíso é sobre os homens habitando com Deus, que a eternidade é sobre os homens estando com o Criador, e não é. Tudo isso é um projeto da glória de Deus, que o homem faz parte desse projeto. E que no dia que essas coisas se findarem, que esse projeto se concluir, há de levar tanta glória para o nome de Deus, que ele estabeleceu que as coisas fossem feitas dessa forma. Já diz a passagem, porque dele, por ele, para ele, porque dele, porque foi feito por ele, para ele, porque tudo foi feito para ele e a ele. A finalidade de todas as coisas são ele. A finalidade de todas as coisas são a glória de Deus.
Sexta-feira a gente aprendeu sobre o cego que estava na beira do caminho e Jesus Cristo passa e vai curar ele. Os discípulos perguntam, né? Senhor, quem que pecou para que ele nascesse assim? Ele ou os pais dele? Alguém pecou para uma criança nascer cega. E Cristo fala que nenhum nem outro. Mas essas coisas aconteceram para que se manifestasse a glória de Deus. Todas as coisas acontecem para que se manifestem a glória de Deus. Sejam elas boas, sejam elas ruins. Porque nós não temos a compreensão de como isso vai finalizar, qual que é o ciclo completo de todas essas coisas. Então tudo isso é para a glória dele, segundo o conselho da vontade dele. Deus não presta contas para ninguém. Em Jó ele vai dizer quem que deu conselhos para ele na criação do mundo, ou quem que deu a ele algo primeiro para que ele deva restituir. Nós vamos ver até algumas musiquinhas aí, quem conhece aquela restitui, eu quero de volta, eu quero, vai melhor. Deus fala, quem me deu alguma coisa? Eu tenho que restituir para alguém alguma coisa. Se todas as coisas são de Deus, se tudo é para Ele, quem vai dizer que eu devo solicitar alguma restituição de Deus? Então ele faz segundo o conselho da sua própria vontade, e apesar dele fazer segundo a vontade dele, não é injusto. É uma vontade que é reta e é imutável. É uma vontade justa, todas as coisas cumpriram, porque o nosso Deus ele é perfeito e nele não é maldade. E agora entramos nas características. É um Deus cheio de amor. Então aprendemos que nós nos comunicamos com esse amor de Deus. Nós podemos amar, nós amamos nossos filhos, amamos nossas esposas, nossos maridos, nossa família, amamos alguns amigos, temos uma compreensão desse amor. Apesar de que Deus vai dizer que esse amor ainda assim é corrompido. A gente vai dizer que isso, uma parábola vai dizer: qual de vós que o filho pedindo um pão dá uma pedra, ou pedindo um ovo dá um escorpião? A resposta óbvia é que ninguém faria isso, ninguém quer um filho fazer isso. Mas ele vai dizer: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas para o seu filho, então dar boas dádivas não está relacionado a ser bom. Então o fato de que há pais e mães péssimos que abandonam os filhos, que espancam os filhos, que abusam, que exploram os filhos, faz a gente ter ideia de que a gente fazer o mínimo torna a gente bom. E nós não somos bons por isso. É isso que Deus está dizendo. Eu já disse outra passagem: bom é o Pai que está no céu. Então nós temos isso. Temos amor, temos uma compreensão desse amor. Não quer dizer também que odiamos os nossos filhos. Nós amamos os nossos filhos, mas não numa plenitude que Deus ama o homem, não na plenitude que Deus traz o amor para nós. Então nós compreendemos o amor de Deus dentro do escopo daquilo que nós amamos, mas ainda assim não é todo o amor de Deus. Ainda assim não conseguimos dimensionar todo o amor de Deus. O máximo que você amar alguém, ou como eles dizem, a ponto de arder o coração, de queimar a pele, ainda assim é ínfimo comparado com o amor de Deus, não só para o homem, para a humanidade. Deus é gracioso. A graça, ele é um favor imerecido. É algo que nós não merecemos. Então, a graça de Deus, a salvação, não é algo que nós buscávamos, não é algo que nós desejávamos. O Salmo vai repetir isso por 2 vezes. Paulo vai trazer em Romanos que todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. E não há ninguém que busque a Deus. Aí ele vai culminar com outro salmo que vai dizer que a nossa garganta é como sepulcro, a nossa língua tem veneno como as de víboras. A ideia é exatamente essa. Quando a queda do homem no jardim do Éden, a imagem e semelhança de Deus se corrompe. Aprendemos com isso sobre a depravação. O homem é depravado totalmente. Não quer dizer que ele é tão depravado quanto ele poderia ser. Esses são os demônios. Mas em todos os pontos, o homem foi corrompido. Na sua mente, nas suas emoções, nas suas razões, nas suas ações, tudo foi contaminado pelo pecado. De sorte que a partir desse momento, a Bíblia trata o homem como escravo do pecado. Estávamos sempre inclinados a fazer o mal. E quando fazemos o bem buscando o nosso próprio interesse. Nem sempre o retorno financeiro, às vezes o retorno emocional. Fazemos o bem porque nos faz bem, fazemos o bem porque alguém da nossa família nós queremos perto. A prova é que a dedicação que o homem tem pela sua família não é a dedicação que ele tem pelo próximo. A dedicação pelos seus amigos não é a dedicação que ele tem pelos inimigos. E Deus prova o amor dele dessa forma, morrendo por nós quando éramos inimigos de Deus. Mostrando que esse amor é acima de todas as coisas. E isso é graça. É algo que nós não merecíamos. Nós não estávamos buscando, nós não estávamos querendo, nós não estávamos trabalhando arduamente por isso. E Deus do céu viu e decidiu recompensar cada um de nós. Não, é um favor imerecido. Cada um de nós vivia nossas vidas muito felizes e em direção ao inferno. Então Deus vem por graça, por misericórdia e resgata esses homens, aquele que Ele instituiu desde o princípio de todas as coisas.
Misericórdia, aí vai entrar em contraste com a graça, é não dar o que nós merecíamos. Porque se a graça é nos dar algo que nós não merecíamos, um favor imerecido, a misericórdia é não dar aquilo que nós merecíamos. Porque o que nós merecíamos era o inferno. Porque éramos pecadores. E aí a gente tem que entrar num ponto interessante. Porque a gente acredita que o homem ele vai para o inferno pelos pecados que ele comete. Porque o homem mente, porque o homem bebe, porque o homem trai, porque o homem mata, porque o homem é idólatra, porque o homem é invejoso e toda sorte de pecado no mundo. Mas a ideia é que esses pecados que nós cometemos, eles são evidências de uma condenação que já existe no homem. Cristo, quando ele se apresenta, por diversas vezes ele vai dizer: eu não vim julgar o mundo já está julgado. E o juízo é esse, que o Filho de Deus veio e vocês não creram nele. Mas por que o homem já está julgado? Paulo vai dizer que primeiro Adão cai e com ele toda a humanidade. Em Adão todos nós estávamos representados. Quando Adão desobedece a Deus no Éden, ali toda a posteridade foi condenada. Ali o pecado entra no mundo, ali a terra é amaldiçoada, o primeiro homem e a primeira mulher são amaldiçoados, e isso percorre por todas as gerações. Alguns costumam dizer que quando a gente converte, essas maldições deixam de existir, né? As mulheres sabem que elas têm dores no parto da mesma forma. O superior do parto depois que vocês converteram. O homem sabe que é pelo suor do nosso rosto que a gente come o nosso pão. A gente sabe que quando a gente trabalha, a terra não dá força para a gente comer a moeda. Vamos capinar um lote lá para você ver se a gente vai sair revigorado. Aquelas maldições continuam, a terra continua produzindo carne e abrolho. Faz uma horta, você vê cristão, e vê se a terra que você colocou não vai produzir carne e abrolho. Tudo aquilo permanece, até que todas as coisas sejam transformadas. Esses pecados que nós cometemos, eles são a evidência da condenação que já existiu no mundo. Desde pequeno, desde bebê, nós vemos crianças mentindo, manipulando, não conseguimos dimensionar até onde há uma racionalidade naquilo. Isso ainda é impossível para o homem. A ciência não conseguiu decretar o quanto uma criança raciocina aquilo, o quanto é um instinto, ou para nós, o quanto é o rastro do pecado que habita nela. O quanto daquilo é o laço do pecado que está na criança desde o nascimento dela. Mas, de fato, elas já mentem no berço, já manipulam, já choram. Crianças manipulam os pais de pequenininhos ali. Então percebemos que isso já habita no homem. Mas por quê? O laço do pecado, de uma condenação iminente que existe em todos nós. E é mesmo depois de convertidos, permanecemos com esse laço. Tenta parar de orar. Não tenta não. Mas vai parar de ler a Bíblia, para de ler na igreja. Você volta a ser o velho homem com uma facilidade. Tudo aquilo que nós lutamos para ser um novo homem, e sabemos que não é nosso, é o Espírito Santo que habita em nós, que nos faz querer buscar essas coisas, é perdido em segundos, dada essa maldade, esse velho homem que ainda habita em nós. Essa guerra do sangue, do espírito e da carne. Só acho que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. A ideia de uma guerra eterna que acontece dentro do homem. E isso tem em todos nós. E o que nós merecíamos era a condenação. E Cristo fala, todos estávamos condenados. Mas ele vai dar um outro parecer. Mas aquele que crê, já passou da morte para a vida. E é interessante. Ele não diz que aquele que crê irá passar da morte para a vida. Aquele que crê, já passou. É a ideia que nós trazemos, de uma regeneração do Espírito Santo. Você não crê para ser salvo. Você crê porque você é salvo. Porque esse Espírito de Deus entra na nossa vida. Esse Espírito de Deus aplica a sua verdade no nosso coração. Aplica esse Evangelho no coração. E quando reconhecemos isso, nós passamos a crer. Então essa condenação ela já não existe. Agora nós já passamos da morte para a vida. De sorte que essas boas ações que nós vamos ter e devemos ter, porque as boas obras foram preparadas de antemão para que nós andássemos nela. Elas não trazem salvação para o crente. Elas evidenciam uma salvação que se aplicou na vida dele. De sorte que nem os pecados que nós cometemos na jornada podem nos tirar o favor de Deus, porque aí Deus não seria imutável. Ele seria mutável. Ele está mudando no decorrer do tempo. Se ele é favorável com a Janete hoje, amanhã ele não é mais. Talvez semana que vem seja muito favorável, mas ano que vem ele não sabe se ele está muito sim, e a perfeição de Deus é corrompida. Porque esse Deus não é perfeito, ele está variando, está tendo sombras de mudança. Então essas coisas não ocorrem em Deus. Ele é perfeito desde sempre e para sempre. Aqueles que hão de crer, há um momento em que essa salvação vai se aplicar na vida deles, mas são salvos desde a eternidade.
Deus decidiu um momento na história em que a salvação se aplicaria na vida da Janine, se aplicaria na vida da Janete, na minha vida, na vida do Clemilson. Algumas pessoas são na infância, outras são na velhice, algumas são em casos de doença, outras são em pleno vigor da vida. Em algum momento na história, Deus decidiu que a salvação se aplicaria. Nós somos salvos desde a eternidade. Não há uma possibilidade em que um salvo seria condenado. Não há um pecado que tire a condenação do salvo, e nem há uma possível boa obra que salve um condenado. Não. Todas as coisas foram determinadas. Então, a graça é quando nós, ainda pecadores, recebemos um favor que nós não buscávamos. A misericórdia é que quando Deus recupera esses pecadores, Ele não dá o que nós merecíamos. Ele não nos trata como nós deveríamos ser tratados. Esse tratamento é colocado em Cristo Jesus. Ali na cruz, Ele recebe a paga que nós deveríamos receber. Ele recebe a nossa morte, a nossa humilhação, a nossa vergonha. Tudo aquilo ali Cristo recebe. E essa é a misericórdia de Deus. Em outro ponto nós vamos aprender, Deus é longânimo. Longânimo traz uma ideia de paciente. Deus não executa tudo de uma vez, não traz tudo à tona. Vamos ler essa passagem aqui. Só achar aqui onde ele está. Vamos ler Êxodo 34, versículo 6 ao versículo 7. Eu vou pedir o Clemilson para ler para a gente. 34? Versículo 6 e versículo 7. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e de grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, esse Senhor, esse Deus, é o Deus compassível, clemente e longânimo. A ideia de um Deus que é tardio em se irar, tardio em culminar a ira dele sobre o homem. Ainda que por diversas vezes nós agimos de formas que merecemos a ira de Deus, e todo cristão, por mais reformado que ele seja, por mais espiritual que ele seja, infelizmente, às vezes ainda temos certas práticas que nós sabemos que causam a ira de Deus. Mas esse Deus não se ira tão facilmente. Não quer dizer que os nossos pecados saem impunes. Não quer dizer que os nossos pecados não têm consequência. A maior consequência deles foi demonstrada na cruz em Cristo. Ali os pecados foram pagos. Se Deus cobrasse os nossos pecados de novo, aí Deus é injusto. Porque Ele está cobrando 2 vezes. Ele cobrou em Cristo e agora está cobrando em mim novamente o que foi feito. Não é cobrado. Há uma disciplina transitória e terrena. Como um pai que ama seu filho, disciplina. Paulo vai dizer que quem não sofre disciplina é bastardo. Um filho bastardo não tem disciplina porque ele não tem pai. Mas todo aquele filho que tem pai sofre uma disciplina terrena. Mas Deus também não é um Deus carrasco, que fica atrás do homem, porque a gente teria que ser disciplinado todos os dias, a todos os momentos. Então aí entra a misericórdia, entra a longanimidade de Deus, de trabalhar com o homem de uma forma que leve esse homem a reconhecer a glória dele. Ainda que sejamos em pecado, ainda que nós venhamos a cair, o Espírito Santo, aprendemos sobre a perseverança dos santos. Esse Espírito vai reanimar esse homem, vai reavivar esse homem e vai trazer ele de volta para Deus. E ainda que passemos por uma disciplina transitória e terrena, nós não vamos ser passíveis da ira de Deus, da destruição de Deus. E sabemos que é algo terrível, é o inferno. E para algumas pessoas acreditam que não é para sempre, que não é eterno, que é para alguns momentos, que é para uns segundos, que é para alguns dias. Sempre que a gente lê a Bíblia, essa eternidade do inferno é contrastada com a eternidade do paraíso. Para a gente afirmar que o inferno não é eterno, nós temos que afirmar que o paraíso também não é. Porque os dois estão sempre contrastados um com o outro. E todas as vezes que a Bíblia fala do inferno, fala de um lugar de tormento e dor, eu costumo dizer até que nem inferno é, a expressão é lago de fogo. Porque Apocalipse vai dizer que até o inferno vai ser lançado num lago de fogo, que é onde o verme não morre, as dores não passam. Apesar de ser uma parábola, traz a ilustração de Lázaro que uma gota d'água vai refrescar, a ideia de um sofrimento eterno e de consciência. O rico sabia exatamente por que ele estava ali. Sabia tanto que ele queria que alguém voltasse para os seus. Apesar de ser uma parábola, não poder ser levada no sentido literal, a ideia que Deus traz é que haverá consciência, sim, do porquê você está lá e o que te convidou para lá. Então, mas não é esse o caso para Deus. Ele não faz assim,
tão rápido. Deus espera, Deus é solene. O próprio exemplo é o ladrão na cruz. Nós sabemos que iam para a cruz, não era o cara que roubava uma maçã, roubava um tomate, o cara que roubava um jarro. Eram os piores crimes da época, os piores criminosos, os mais hediondos que eram levados para a cruz. Então, de fato, aqueles ladrões na cruz eram os piores tipos de pessoa. Mas aprove a Deus, com mão da humildade, suportar todas as atribuições daquele ladrão, todas aquelas tribulações, todos aqueles pecados, todas aquelas ofensas, para que ali na cruz culminasse na salvação dele, que era o projeto de Deus para a vida. Então nisso está a longa humildade de Deus. Deus não se ira facilmente, não descarrega a sua ira sobre o homem facilmente. Até porque se ele assim fizesse, não haveria terra para a gente estar aqui, dada a perversidade e a maldade dos homens desde sempre. Então, vamos aprender que ele é muito bondoso e verdadeiro, e remunerador dos que o buscam. E a gente vai ter que passar para Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Quer ler pra gente, mano? Hebreus 11. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Interessante. Ele começa com a expressão de que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé. Fé ele vai trazer uma firme certeza das coisas que não se vêem, mas se esperam. É uma confiança em algo que não tem nenhuma evidência. Isso é a fé. Isso não é natural do homem. Paulo vai dizer que a fé não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, dessa fé que nós temos, dessa crença, essa certeza em Deus, nas suas obras, nos seus feitos, aquilo que nós executamos em nós, a ponto de Cristo dizer que se essa fé fosse como um grão de mostarda, nós diríamos para o monte, passe de um lado para o outro e ele passaria. E ninguém fez isso desde que o mundo é mundo. Então a nossa fé não é nem um grão de mostarda, nem aquele grãozinho minúsculo, a fé de ninguém chega nisso. Mas a ideia é que o poder não está no tamanho da fé, o poder está no objeto dessa fé. O poder está quando essa fé, por mínima que seja, é direcionada a Cristo. Porque ainda que esses homens não tenham transportado os montes, pela fé, o filho da viúva foi ressuscitado. Quando Elias ora, quando Eliseu ora também ressuscita. Então, pela fé, essas pessoas que estavam mortas espiritualmente passam a viver novamente. Por essa mesma fé, homens condenados ao inferno passam a ser agradáveis a Deus. Homens que eram inimigos de Deus passam a ter amizade com Deus. Por essa fé, nós que éramos filhos da ira, somos adotados agora e somos filhos de Deus. Pela fé, homens pecadores, homens escravos do pecado, agora são servos de Deus. Agora tem um senhorio em Deus. Homens que tinham desprazer e a ira de Deus, agora encontram prazer e gozo em Deus. Algo para mim que é infinitamente maior do que transportar um monte de um lado para o outro. Porque a questão não está no tamanho da fé, mas no objeto dessa fé. Quando o objeto dessa fé não é Deus, é o homem. Quando o objeto dessa fé é eu buscando agradar a Deus. Quando o objeto dessa fé é eu me mudando para tornar agradável a Deus. Quando o objeto da fé sou eu tentando alcançar a eternidade, aí ocorrem todas as frustrações que o homem tem. Quando essa fé, por ínfima que seja, depositada em Cristo, é depositada em Deus, todas essas mudanças passam a ser possíveis. E ela não vem de nós. Essa objetividade não vem de nós. E por isso temos que tomar muito cuidado, principalmente quando depois de um tempo a gente passa a se achar um pouco melhor do que os outros. Passamos a nos achar um pouco mais merecedores do que os outros, um pouco mais próximos dos que os outros pela forma que nós agimos, pelo tanto que nós lemos, pelo tanto que nós estudamos, pelo tanto que nós fazemos, pelo tanto que nós trabalhamos, quando na verdade só somos agradáveis a Deus por conta da fé, não por aquilo que nós fazemos, porque nós vamos pervertendo o objeto da fé. Em vez da certeza de salvação estar na obra de Cristo, do que Cristo fez, passa a estar no homem, no que eu executo, no que eu faço. E aí pervertemos o objeto primário da fé.
Mas ele vai dizer, olha, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele se torna galardoador daqueles que buscam. Olha que interessante, é um critério para buscar a Deus, é um critério para se chegar até Deus. E o primeiro é crer que ele existe. Temos que ter certeza de que Deus existe. E isso é através da fé. Nós cremos que Deus existe, temos a certeza e por isso nós caminhamos. Nós não caminhamos como quem está no escuro, tentando achar algo. Nós não vamos em direção a Deus pensando que se Ele existir, Ele vai me responder. Eu não caminho em direção a Deus pensando, olha, eu vou servir a Deus porque se Deus existir e eu não servir a Ele, aí eu vou para o inferno. Mas se Ele não existir, eu servir a Ele, minha vida é a mesma, com contenção de danos. Não, nós caminhamos em direção a Deus porque nós temos certeza que Ele existe. E acima de tudo, Ele é galardoador do que os buscam. A ideia é que Deus tem prazer que as pessoas o busquem. Deus tem recompensas para aqueles que o buscam. Ele vai trazer um exemplo dos patriarcas, dos heróis da fé, e vai fazer algo interessante sobre eles. Vai falar sobre Noé, que pela fé construiu a arca para comportar aqueles animais, para salvar de uma chuva iminente, que a ideia é que nem chovia na terra naquela época. Então Noé vai construir aquilo, vai comportar todos os animais. É interessante que as pessoas perguntam qual deveria ser o tamanho da arca para comportar todos os animais, como que os animais não se comeram entre si, entre tantas coisas. Eu sempre penso, não era mais fácil Deus levar filhote? Porque a gente sempre imagina que tem que ser o leão adulto. Porque sempre imagina que tem que ser a girafa adulta, tem que ser o elefante adulto. Se Deus levasse os filhotes, até muitas da alimentação era menor. Então sempre passa do sentido do homem de querer desafiar Deus, como se Deus fosse racional. Não é. E pela fé, ele constrói tudo aquilo sem certeza nenhuma que haveria chuva, sem certeza nenhuma que os animais viriam até ele, sem certeza nenhuma que ele passaria por todo aquele período de inundação e ficaria bem, e aquela embarcação não viraria. Pela fé, Abraão vai largar a parentela dele, Ur dos Caldeus, ali as maiores cidades, a maior metrópole da época. Ele vai sentir um deserto, uma terra que ele nem sabia onde era. E é interessante que muita gente pode pensar assim, bom, mas Abraão iria receber uma herança. Mas mais para frente, Hebreus vai dizer que eles não buscavam isso. O que eles buscavam numa cidade edificada pelo próprio Deus. E não tem como a gente não ir meter para a Nova Canaã. Quando Cristo fala, eis que eu vou vos preparar a morada. E depois eu volto para te buscar. A ideia é que Abraão não queria saber muito de Canaã, não. Tanto que ele pregou a vida toda e foi embora. Ele queria estar com Deus, habitando numa cidade que foi feita por Deus. Isaac da mesma forma, Jacó também, José a ponto de morrer. A gente falou, opa, me tira daqui. Leve meus ossos embora daqui, eu não sou aqui. A ponto de muitos judeus não fazerem questão da sua herança, de quererem habitar com Deus. E ele vai trazer isso. São pessoas que Deus não se envergonha de ser Deus deles. Olha que loucura. Deus que pode ter todos os atributos que nós passamos, Deus infinito, longânimo, bondoso, justo, eterno, imenso, perfeito, imutável, espírito puro. Se você falar Deus de Abraão, ele não se envergonha. Mesmo Abraão sendo pecador, mesmo Abraão sendo pó, sendo criatura, como todos os homens, Deus não se envergonha de ser Deus de Abraão. Ele não se envergonha de ser o Deus de Jacó. Não se envergonha de ser o Deus de Isaac. Jacó foi uma péssima pessoa. Eu costumo falar que Esaú foi ruim, essa é a história de Jacó. Uma péssima pessoa. E ali aprendemos que Deus é imutável nos seus desígnios. Quando ele escolhe Jacó no ventre da mãe dele e rejeita Esaú, foi para sempre, de uma vez por todas. Jacó roubou a primogenitura do irmão, algo que nem era possível. Ele engana o pai dele, com a ajuda da mãe dele, engana o sogro dele, não é? Pratica feitiçaria em frente às ovelhas com a varinha lá para ver qual que ele vai pegar ou não, rouba o sogro dele, leva os filhos dele embora. É um péssimo pai a ponto de Lia se achar mal amada, um péssimo marido, é um péssimo pai a ponto de gerar discórdia entre os próprios filhos e sabendo que ele ainda dá uma túnica para ele, entre outras coisas que Jacó vai aprontar na sua vida toda. Mas no final de tudo, Deus ele estava com ele. Ele abençoou todo Israel dando o destino de cada um, porque Deus não age conforme nós agimos, Ele não pensa conforme nós pensamos. Há um projeto na vida de cada um, e se mesmo Jacó, após tudo isso, tem que se encontrar com Deus no vale, então tem ali uma luta com o anjo e é abençoado se torna Israel. A exemplo de Moisés, um homem que queria libertar o Egito, Israel do Egito, a ponto de matar o egípcio, tem que fugir, vai para o Horebe ali, então fugir do homicida. Deus chama Moisés, tira as sandálias, abençoa, você vai lá agora. E no meio do caminho, os filhos de Moisés ainda não são circuncidados, lá vai Deus lutar contra Moisés de novo, a ponto de
Deus não considera que o homem faz, mas as coisas têm que ser feitas da forma que Deus instituiu que fossem feitas. Então, esse é o nosso Deus. Ele recompensa aqueles que o buscam, ainda que tenhamos falhas, ainda que tropeçamos. Sansão foi um exemplo também, aquele que levou uma vida devassa perante Deus, mas no final da vida se lembra do Deus de Israel, e ali ele pede a Deus para libertar Israel daquele povo filisteu que derruba as colunas e cai sobre ele, finda-se a vida. Mas naquele momento Deus recompensa Sansão novamente. Podemos passar por todos os homens aqui, por Davi, que era um simples pastorzinho de ovelhas ali, e se torna rei de Israel, e comete um dos mais atrozes pecados, não só adultera, gera um filho, manda matar o marido da mulher, toma posse daquilo, mas se arrepende do pó, do ventre, se humilha, e mesmo que Deus tome o filho dele como consequência daquilo, o restaura novamente, firma uma aliança com ele, e as gerações dele que construiriam a casa de Deus, e firma uma aliança a ponto do Cristo ser descendente dele. Raabe também, que era prostituta, que estava ali, fazendo prostituta, nem sabe muito bem o que se faz, numa terra pagã, mas acolhe os espias, cuida deles, os tira dali. Então Deus vai lá porque crê nele, porque ouve os feitos do Deus de Israel desde que saiu do Egito. Então decide confiar, estar ali. Nós já sabemos que é uma ação do Espírito Santo, e então ali, quando Jericó é destruída, ela permanece a ponto da geração de Cristo ser contada de Raabe. Nós temos o Ruth, nós temos Esther, tantas outras mulheres, tantos outros homens, que Deus recompensou aqueles que buscavam com algo muito maior do que uma boa casa, do que um bom carro, do que um bom emprego, do que uma boa terra, uma boa colheita. Mas estarem contados no nome do livro da vida, serem mencionados como aqueles da linhagem de Deus, filhos de Deus, separados do mundo. A maior recompensa que Deus tem para aqueles que o buscam. Não ter vergonha de ser Deus deles. Eu não tenho a menor dúvida que Deus não se envergonha de ser chamado de Deus de nenhum de nós. Se eu falar que eu vou servir o Deus do Clemilson, Deus não tem vergonha nenhuma. Falar que eu vou servir o Deus da Janete, Deus não se envergonha, porque foi pessoas que Ele comprou, que Ele restaurou, pagou o preço caro. Sangue de Deus, sangue de Cristo, por todos aqueles tropeços. Se eu falar que eu vou servir o Deus do Ramon, Deus não tem vergonha nenhuma, apesar de todos os atributos, todos os adjetivos que eu podia dar, porque Deus recompensa aqueles que o buscam, e Deus tem prazer que nós busquemos a Ele. Então aprendemos que essa é mais uma característica de Deus. Porém, Deus não é só amor, Deus não é um Deus hippie, Deus não é um Deus só de paz. Contudo, justíssimo e terrível em seus juízos. Justo, nós aprendemos que nós temos uma péssima ideia de perverter o juízo a favor do mais fraco. E na nossa cabeça a gente está sendo agradável a Deus, não é? Se uma pessoa mais pobre rouba, a gente não costuma nem fazer conta, fingir que na nossa cabeça nós estamos sendo agradáveis a Deus, vamos oprimir o mais pobre. Deus é justíssimo, que o roubo é roubo. E isso Ele vai falar para os juízes: não pervertam o juízo a favor do mais frágil. Não pervertam, porque o juízo é juízo para todos e sobre todos. Ou alguns mais corruptos adoram torcer o juízo para quem é mais próximo, para quem tem uma posição social melhor. Mas o mais pobre, eu gosto de usar, que a gente cai muito nisso achando que Deus está se agradando da gente. Não vamos punir ele, não. Tão pequenininho, então não. Deus é justíssimo, a ideia de justiça até o limite. E Ele é terrível em seus juízos. A ideia de um Deus que é implacável. Quando as 3 tribos de Israel pedem a Moisés para ficar do lado de cá do Jordão, porque a terra era muito boa, eles tinham muito gado, e as terras já estavam construídas, e Moisés fala: vocês sabem que Deus preparou a terra do lado de lá, e vocês sabem que seus irmãos ainda não estavam ali, então por que vocês estão tentando a Deus querendo ficar aqui? Eles falam: não, deixa nossas mulheres, deixa as nossas crianças, e nós vamos, homens, vamos para o povo, e nós vamos tomar aquelas terras todas. E quando todo mundo tomar sua terra, quando todo mundo tiver sua herança, aí nós vamos voltar e habitar aqui. Aí Moisés vai lá e consulta Deus, aí Deus fala: pode. Aí Deus vai lá e permite, fala o quê? Vocês são juízes contra vocês mesmos. Vocês sabem o juramento que vocês fizeram. Se vocês não forem, se vocês não avançarem, se vocês não ficarem, o vosso pecado vai te achar. Se vocês não cumprirem o juramento que vocês fizeram, Deus vai se voltar contra vocês e vai destruir depois de ter feito bem para vocês. É um Deus justíssimo e terrível, implacável. Deus não vai fingir que o nosso pecado não aconteceu. Nós aprendemos quando a Bíblia trata como Deus zeloso, Deus ciumento, é exatamente isso. Deus não vai fingir que você não tropeçou, por muito que Ele te ama.
Deus não vai fingir que não aconteceu aquilo. Os pecados que os ímpios cometem, eles não passam desapercebidos. Deus é justíssimo, a ponto dos olhos dele não poderem contemplar o mal. E a ideia é exatamente isso. Deus não consegue habitar com o pecador. O cristão, quando ele peca, ele necessariamente tem que se arrepender. Deus não vai fingir que está tudo bem porque Cristo morreu na cruz. Deus não vai fingir que nada aconteceu porque nós vimos na igreja, porque nós somos dizimistas, porque nós fazemos longas orações ou porque nós jejuamos. Nós necessariamente temos que nos arrepender e buscar esse perdão de Deus, porque Ele é justíssimo, pois Ele odeia todo o pecado. Isso é todo pecado. É todo pecado. Até o do cristão. Até o do menino pequeno tem. Até daquele que não conhece a Deus, daquele que conhece muito a Deus, de homens, de mulheres, de idosos. Deus odeia todo pecado. E se nós aprendemos que Deus ele é imenso, infinito em todos os seus atributos, e o amor de Deus é incomparável, não conseguimos imaginar, concluímos que o ódio de Deus também é imenso. Nós nem conseguimos mensurar o tanto que Deus odeia todo e qualquer pecado, independente de quem o cometa. E de modo nenhum, Deus vai ter o inocente por culpado. Deus, de modo nenhum, vai ter o inocente por culpado. Outra passagem fala que também não inocentará o culpado. Lemos isso em Êxodo? De modo nenhum, ele vai inocentar o culpado também. E nós temos um grande problema, porque nós somos culpados. Vocês acham que vocês não são culpados de nada? E Deus falou que ele não vai ter. E por nós foi morto um inocente, um culpado por nossos pecados. Como que isso se dá? Como que um Deus que diz que o inocente jamais vai ser tido por culpado e que ele odeia todo culpado, é justíssimo de sorte, o culpado também não vai ter por inocente, ele não vai fingir que não aconteceu, então ele vai lá e mata o inocente e resgata os pecadores. Como que é possível que isso aconteça? Ele permanece sendo Deus, sendo imutável, sendo perfeito e reto em todos os seus juízos. Como que ele faz isso e permanece sendo Deus? Porque todos os nossos pecados, eles foram jogados em Cristo na cruz. Tanto é que, digamos assim, Deus virou as costas para ele quando ele estava carregando todo o pecado da humanidade. Então Deus abandonou Jesus na cruz ali. Abandonou a mim e o Espírito Santo. E deixou de fazer parte da Trindade. Então como que ele foi abandonado? Porque nele estavam todos os pecados da humanidade. Deus não agrada do pecado. Então, naquele momento, o desespero de Jesus era saber que ele estava sendo abandonado por Deus Pai. Você acha que Deus Pai abandonou Jesus? Sim. No momento da morte ou Sim. no rompimento da Trindade? Não. A Trindade não foi rompida. Mas ali, naquele momento, todos os pecados foram lançados sobre ele. E Deus não, os pecados não é algo que agrada a Deus. Então, naquele momento, a dor dele, a dor maior dele, que naquele momento ele sabia que se os pecados da humanidade estavam sobre eles, ele não agradava a Deus. Onde na Bíblia fala que Deus abandonou Jesus naquele momento? Mateus. Eu não vou lembrar exatamente a passagem, mas Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Desamparar é abandonar? foi virar as costas. Deus meu, por que me abandonaste? Em outras traduções. O que Jesus está dizendo ali? Quem tem alguma noção do que Jesus está dizendo ali na cruz? A ponto dos fariseus perguntarem e falarem assim: olha, ele está chamando Elias. Vamos esperar. Quem sabe Elias não aparece e resgata ele. Mas não apareceu. O fato é, aquilo é o cumprimento de uma profecia. Davi fala isso: Deus meu, por que me desamparastes? No momento que ele estava de extrema aflição, de extrema dor. Mas Deus abandonou Davi? Quando ele falou, não. Deus abandonou Cristo na cruz? Não. Naquele momento, ele volta um pouquinho antes, quando Cristo está orando, e fala assim: Pai, afasta de mim esse cálice, se possível. Contudo,
seja feita a tua vontade, não a minha. Então a cruz também é a vontade de Deus. A execução de Cristo também é a vontade de Deus. Cristo vai dizer que ninguém toma a vida dele, ele a dá. E porque ele a dá, ele pode restituir. E vai dizer para Pôncio Pilatos, quando Pôncio Pilatos fala: você não sabe que eu tenho poder de te julgar ou não? E ele diz: você não tem poder nenhum sobre mim se não fosse te dado do alto. Você não tem poder nenhum de vocês, tem poder nenhum sobre a minha vida. Eu estou indo porque assim eu quero. Cristo não fez obrigado, e era o projeto do Pai. E ali na cruz, naquele momento de angústia, de desespero, de dor, algo que vem desde a madrugada passada, a ponto de Lucas dizer que ele suava sangue, e quem estuda um pouco de medicina sabe que é possível, um caso bem atípico, a pessoa tem que estar muito nervosa, muito aflita, para que os pequenos vasos capilares se rompam, e junto com o suor saiam aquele sangue para a pessoa. Ele é moído, ele é totalmente triturado, então ele é lançado na cruz ali, ainda com a presença de Deus, ainda contemplado sobre os olhos de Deus, e vai por mim, era Deus executando tudo aquilo. Deus não virou as costas para o Cristo crucificado, não. Era Deus pregando Cristo na cruz. Era Deus massacrando, porque era Deus satisfazendo a ira que Ele traria sobre a nossa vida. Deus não entregou Jesus na mão dos humanos, virou as costas e foi embora, e esperou dar 3 horas e voltou para resgatar o filho, não. Era Deus executando exatamente tudo aquilo. O que Cristo sentiu ali foi desespero, dor, um abandono daquele amor temporário. Deus não abandonou Jesus, Ele não ignorou nem o deixou de amar. Naquele momento, Cristo experimenta a ira de Deus em sua plenitude. Toda aquela ira que havia sobre nós é lançada sobre Cristo. Então, assim como Davi, quando padeceu e sentiu aquela tristeza, aquele amargor, a ponto de dizer que não afastasse dele o Espírito de Deus, ele vai dizer, e a gente sabe que o Espírito Santo não foi afastado de Davi. A gente sabe que não se afasta de nós, uma vez para sempre. Ele é a nossa garantia, Ele é o nosso penhor. Então, nesse contexto, Cristo fala quando Ele experimenta toda aquela ira, toda aquela angústia, toda aquela tristeza, mas não, Deus não vira as costas para Jesus, Deus não abandona Jesus. Você não vê uma passagem bíblica que diga que naquele momento Deus abandona Cristo, naquele momento Deus se afasta, Deus não se afasta. Muito pelo contrário, Deus estava presente em todos os momentos, até na crucificação, tanto que Ele vai dizer o que para Deus? Dando um brado forte, está consumado, e fala: Deus, te entrega o meu Espírito. Exatamente isso. Como que Ele entrega o Espírito para alguém que o abandonou ali? Ele estava presente o tempo todo, e é um grande brado de dor e finaliza-se aquilo. Então, Ele mesmo retoma a vida dele, porque Ele a deu. Então nós temos que ter bastante isso. Então Deus não abandonou ele, mas ele de fato é inocente. Mas vamos aprender uma doutrina de imputação, como no caso cristão, dupla imputação. 2 imputações têm que ser feitas. Eu não sei se todos vocês estavam aqui, eu dei um exemplo com 2 folhas de caderno. Eu vou usar de novo porque é um exemplo muito bom e bem ilustrativo para isso. Esse aqui era o homem no Éden, uma folhinha branca, perfeito. Adão era perfeito. Ele era perfeito, ele era a imagem e a semelhança de Deus, não havia pecado, não havia corrupção, ele estava na glória com Deus, comunicava com Deus, vivia com Deus, tem Eva, ele permanece sendo perfeito, em toda perfeição estava em Adão. Então a serpente vem e oferece o fruto do bem e do mal, a fruto do conhecimento. E fala para Eva que se elas comessem seriam iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Ponto que daquilo passou a ser agradável ao homem. Aquela árvore que a princípio parece que não era agradável para o homem, naquele momento passou a ser agradável. Não o fato de conhecer o bem e o mal, nem o fato de que ele não morreria, mas o fato de que o homem seria igual a Deus. Aquilo agrada ao homem. Então Adão e Eva comem e aprendemos que depravação. Depravação é a ideia de torcer. Aquela imagem e semelhança de Deus foi torcida. Então, Deus faz o sacrifício no Éden, aplaca-se a ira e expulsa o homem do Éden. Então, isso aqui é o homem agora, depravado, torcido. Nossa mente, nosso desejo, nossas ações, de sorte o coração do homem é desesperadamente corrupto. É isso? Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. De modo que desde a nossa mocidade, o desígnio do nosso coração é mau. Está em Gênesis. Paulo vai dizer que todos nos extraviamos, a uma nos fizemos inúteis. É como esse papel. Para quem trabalha no escritório, qual que é a finalidade desse papel?
você não vai imprimir nada, você não vai assinar documento nenhum, você não vai fazer esboço nenhum. Esse papel ele perdeu a utilidade dele. Assim é o homem. Na queda no Éden, todos nós nos tornamos isso daqui. Perdemos a utilidade para Deus, fomos lançados fora. Então Deus vem resgatar esse homem. Ainda que Deus lá do céu falasse assim: eu declaro esse homem justo, ainda seria isso aqui. Se eu falasse: eu declaro esse papel novo, ele ainda permanece amassado. Então esse papel tem que ser envasado, ele tem que ser colocado num recipiente novo para ser vendido, correto? Nenhum controle de qualidade vai passar esse papel aqui. Em todo lugar que esse controle de qualidade passar, esse papel vai ser reprovado. Então entra a doutrina da imputação. Deus pegando a justiça de Cristo e colocando em nós. É como se esse papel aqui, quando ele fosse passar por um controle de qualidade, no caso Deus, ele vê Cristo. A justiça de Cristo é colocada sobre nós. Então Deus não olha esse papel amassado, ele vai olhar a justiça de Cristo. Então quando Deus olha para mim, para você, para a Janine, quando ele olha para o Graziane, para o Gilson, ele não vê a nós necessariamente, mas vê Cristo, a justiça de Cristo cumprida em terra, a morte na cruz, o sangue, a restauração. Olhando para aquilo, nós fazemos as pazes com Deus. Então somos restaurados e nos tornamos novamente agradáveis e aceitos para Deus. Por outro lado, Cristo era necessário que ele fosse crucificado, mas não havia nada nele para que ele de fato fosse crucificado. Deus não poderia só matar Cristo. Então há dupla imputação. Agora, esse pecado que nós cometemos, Deus pega e imputa sobre Cristo. Quando ele está literalmente matando a Cristo, quando está rasgando sua pele, quando está moendo o Senhor, quando é entregue nas mãos dos romanos e ali Deus satisfaz a sua ira, não é a Cristo que ele está olhando, somos a nós, eu, você, nossos filhos, nossos pais, todos aqueles que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro, todos aqueles que vão ser resgatados porque ainda não nasceram. Os pecados de todas essas pessoas estavam colocados sobre Jesus. Então Deus, quando está moendo a Cristo, na verdade estava satisfazendo plenamente a ira dele. Então, após a satisfação, Cristo volta após 3 dias, glorificado, e vai assunto aos céus. E agora esse Cristo há de preparar moradas, para que esse povo aqui volte a estar com Deus. Só que foi imputado justiça sobre esse, e foi removida a injustiça dele, mas esse papel permanece assim, a ponto de Paulo dizer que carne e sangue não podem dar o reino de Deus. Quem que foi comprado pelo sangue de Cristo? Eu fui. Vocês não foram, vocês, eu fui. Nós pecamos ainda? Então nós ainda somos esse papel amassado aqui. Como que nós vamos entrar na glória? Paulo disse, esse corpo tem que ser transformado. Isso daqui não vai entrar. Carne e sangue não vai entrar. A nossa natureza não vai entrar. Os mortos serão ressurretos. E os vivos, como um piscar de olhos, serão transformados. E a corruptibilidade será revestida de incorruptibilidade. O que é mortal será revestido de imortalidade. Isso daqui vai ser transformado. Em que vai ser transformado, nós não sabemos qual que é a aparência, qual que é a finalidade. Seremos todos iguais, não teremos nossas características ou não. Os velhos permanecerão velhos, os novos novos, as crianças e os mortos. Como ficaremos, não sabemos. Mas seremos transformados em algo incorruptível, a semelhança do nosso Senhor. Com Ele novamente habitaremos por toda a eternidade. Por isso Deus pode sim se declarar justo. Ele odeia todo pecado nosso foi castigado. E Ele não castigou o justo. Ali Ele castiga os nossos pecados em Cristo. E Ele nem perdoa os nossos pecados como no sentido que Ele não faz nada, não. Todos os nossos pecados foram pagos. E foram pagos em Cristo Jesus. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Essa é uma das sessões sobre as virtuosidades do nosso Deus. Um pouco do resumo do que Ele é, um resumo da obra que Ele fez sobre nós, sobre toda a terra. Que nós tenhamos isso em mente quando pensarmos no nosso Deus, quando falarmos do nosso Deus, quando formos nos relacionarmos com o nosso Deus. Pensemos em todos os seus atributos, comunicáveis e incomunicáveis. Pensemos em Deus como Ele é, na sua imensidão, na sua infinidade, no seu amor, na sua obra redentora.
Quando formos relacionar com Deus, em nossas orações, em nossos estudos, tenhamos isso em mente, a obra realizada de Deus. Esse é o Evangelho. Não é homens buscando a Deus, mas é Deus resgatando os homens. Não é sobre como eu me faço agradável a Deus, é como Deus me tornou agradável a Ele. Como Deus executou sua obra sobre todo homem. Até porque a única participação que nós temos na salvação é o pecado, que torna a salvação necessária. Porque se não houvesse pecado, não precisaria. A única participação que cada um de nós dá na salvação, a única contribuição que a gente tem para a salvação é o pecado. E por conta do nosso pecado, em Adão, ali todos nós pecamos, ali se tornou necessária a salvação. Todo o resto é executado, planejado por Deus, desde sempre e para sempre. E a gente tem isso em mente quando formos nos relacionarmos com Deus, quando formos nos relacionarmos com o próximo, quando formos evangelizar o próximo, quando formos falar do amor de Deus, nós temos a compreensão de fato do que esse Deus executou, do tamanho desse Deus, da imensidão desse Deus, dos atributos desse Deus, a forma que esse Deus se relacionou comigo, para mim poder falar desse amor com o próximo. Muitas das vezes nós fazemos um Deus homem, com amor baseado com o nosso senso de justiça, com o que nós queríamos fazer. Desejamos então que os perversos morram e padeçam, sendo que nós éramos esses perversos, que Deus olhou e restaurou. Tem um vídeo muito interessante de um assassino nos Estados Unidos, que ele abusava e matava de algumas mulheres, numa cidade pequena. Depois eu posso até passar para vocês o link. E lá eles têm o costume de colocar a família da vítima para falar alguma coisa durante o julgamento. E esse homem estava lá ouvindo, e muitas pessoas desejando a morte dessa pessoa, algumas pessoas até aparentemente cristãs, desejando que ele apodrecesse no inferno, que ele apodrecesse na cadeia, que ele fosse morto e que ele queimasse eternamente. Então aparece um senhorzinho, de 60, 70 anos, ainda bem vigorado. Ele olha para aquele homem e ele fala assim: olha, você me colocou numa situação muito difícil aqui hoje, muito difícil, porque se você está me obrigando a executar o mandamento mais difícil do meu Senhor, ele fala que é perdoar o próximo, amar o próximo como a mim mesmo. Então eu quero dizer que apesar do que você fez, apesar da dor que você me causou, apesar da dor que você causou para as pessoas aqui, eu te perdoo. Este homem é cristão. Essa é a atitude que nós devemos ter. Não é livrar as pessoas da justiça terrena, porque ele vai ser preso do mesmo jeito. Se tivesse condenado, ele vai ser condenado. Mas em nós, não nutrir esse ódio, não nutrir essa raiva. As pessoas que nos fazem mal, elas terão as consequências terrenas e até celestes, se assim for da vontade de Deus. Mas não compete a nós executar esse juízo. Nós perdoamos aquele que nos ofende, ou perdoar nossos devedores, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é isso que nós pedimos no Pai Nosso? Pai, me perdoa na semelhança que eu perdoo. Mas se eu não perdoo, o que eu estou pedindo para mim de Deus? Então, vamos compreender o nosso Deus, não exaustivamente, mas no possível que as Escrituras revelam. Lembra, não podemos imaginar um Deus, é idolatria. Vamos crer no Deus das Escrituras. Não vamos crer no Deus de nossas experiências. Não vamos crer no Deus do nosso costume. Não vamos crer no Deus da nossa tradição. Não vamos crer no Deus que aprendemos por aí. Vamos crer no Deus das Escrituras. Vamos crer naquilo que Deus revela nas Escrituras, naquilo que Ele revela sobre Ele. Essa é a forma de nos tornarmos agradáveis a Deus e recebemos o galardão dele, caminhando nessa direção, concluindo aquilo que o Espírito Santo está fazendo em nós, nos transformando à medida de cada dia para nos conformarmos à imagem de Cristo. A ideia é ser uma forma, essa forminha de Cristo, e a gente está sendo colocado naquela forminha cada dia que passa, nos tornando semelhante a Cristo. Amém? Nós estamos pensados.